Hoje nós vamos falar do primeiro livro da trilogia Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literatura Primeira Prateleira e vou falar hoje um pouco para vocês desse livro aqui que eu acabei de ler, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson, né, o primeiro volume da trilogia Millennium. E eu li esse livro para o grande desafio do Booktuber, agora do mês de outubro. O desafio proposto pela Luana, do canal Abstração Coletiva, um dos meus canais preferidos aqui do Booktuber. E que o desafio era ler um livro que foi adaptado para o cinema. Então eu escolhi esse daqui, então aí eu li o livro e depois em seguida eu fui assistir o filme. Tá? E poxa, eu gostei bastante dessa leitura. É um livro grande, né? Ele tem um tamanho grande e são 500, pouco mais de 500 páginas. Mas foi uma leitura super rápida, porque é um livro que te prende muito e que você quer saber o que vai acontecer, você quer saber o desenrolar da história. Então é bem cativante e te prende bastante, então eu li ele até que rápido. E eu gostei bastante da leitura, tá? Então é um livro de investigativo, né? Um livro de suspense, porque assim, a história tem um personagem principal que é o Mikael, né? Não sei se o Mikael ou o Michael, depende da pronúncia. Acho que no filme ele ficou como Michael, não sei, não lembro. Eu sou ruim de guardar os nomes. Bom, mas ele é um jornalista da revista Millennium, né? Ele é sócio de uma revista que chama Millennium, que é uma revista investigativa, que investiga a corrupção em empresas, falcatruas em empresas, essas coisas. E o livro começa ele sendo condenado por difamação de um empresário, ou de um grande empresário, e ele acaba então se afastando da revista, e ele é convidado por um senhor, um grande industrial já aposentado, para escrever uma biografia da família dele, mas como pretexto só, na verdade era só como desculpa para, na verdade, investigar a morte, né, o desaparecimento, porque na verdade nunca ninguém achou o corpo, da sobrinha dele, da sobrinha desse grande empresário, né? E ele então vai rever todas as investigações que o próprio empresário fez e que a polícia fez em busca de alguma explicação para descobrir quem matou a sobrinha desse empresário, desse industrial, né? E você tem um outro personagem que é muito cativante, muito legal, que é a Lisbeth, e ela, até enquanto eu estava lendo, uma hora eu até postei acho que no Instagram, falando, não, no Instagram falando, que raiva que eu tava de um cara aí que era o tutor dessa Lisbeth. Aí depois logo em seguida ela dá o troco e é um personagem muito legal. Ela é uma hacker e uma pessoa que tem que é uma ótima investigadora, trabalha para uma empresa de investigação. Só que ela é considerada autista, parece que ela tem a síndrome de Asperger, e então ela tem um tutor, ela não é considerada independente socialmente. E então aí nós vamos ver a história dela e do Mikael e como os dois se envolvem nessa história de investigação. Então um livro cativante, muito, muito legal. E aí depois eu fui ver o filme, né? Então eu estava curioso para ver o filme, mas eu quis primeiro ler o livro antes de ver o filme. E assim, para o filme, eu achei o filme muito corrido, assim, muito movimentado, realmente acontece uma coisa atrás da outra. É muita informação que tem que passar ali no filme, né? O livro tem muita coisa que acontece, é muita informação. E é lógico que o livro é muito mais complexo do que o filme. No filme eles deram uma simplificada na história, algumas coisas que não aparecem no filme e aqui aparecem de forma mais detalhada. E o filme também, eles mudaram um pouco da história, mudaram alguns personagens, por exemplo, a mãe da Lisbeth, que tem no livro, ela some do filme, eles juntaram como se fosse a mãe dela e o primeiro tutor que ela tinha, como se fosse um personagem só. Algumas, eu até gostei dessas saídas que eles arrumaram para poder passar o conteúdo do filme, achei interessante. Mas uma coisa, então o filme anda bem, tá? Só que uma coisa que eu fiquei pensando, assim, como eu já tinha lido o livro,
para mim foi natural, assim, ver o filme, eu consegui, dava para entender tudo, entender o que eles estavam querendo dizer, entender o que eles estavam tentando passar. Mas eu fico pensando, para quem não lê o livro, se o filme funciona bem. Se a pessoa, sem ter lido o livro, se ela não vai ficar um pouco perdida, ou se as informações elas não ficam muito resumidas, se dá para entender. Então não sei, alguém de vocês, alguém já viu só o filme, não viu e não leu o livro? O que achou do filme? Vamos conversar aí nos comentários. Mas é uma leitura que eu recomendo muito, porque eu aconselho muito mais o livro do que o filme. E agora estou curioso para ler o segundo e o terceiro volume, pelo menos. Tem um quarto volume que foi lançado recentemente, mas foi escrito por outro escritor, já que o Stieg Larsson já faleceu. Mas pelo menos o segundo e o terceiro eu fiquei curioso para ler. E vocês já leram o livro, já viram o filme? Vamos conversar aí nos comentários, tá bom? Dá um joinha se gostou do vídeo e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para estar sempre acompanhando as novidades, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.